O genocídio indígena e o desmatamento lá na Amazônia são responsabilidades diretas dos militares brasileiros. Essa não é exatamente assim uma opinião solta, isso é um fato histórico e a gente reuniu aqui alguns materiais para tentar demonstrar isso para você. Vamos lá. A gente tem um problema, ou muitos problemas, no norte do Brasil, né? E o norte do Brasil é a região que tem a presença mais massiva de militares em todo o nosso território, né? Agora, para controlar o que acontece lá, não está funcionando usar as Forças Armadas. Até porque as forças, a gente vai demonstrar isso aqui, tem uma visão histórica que não combina com a preservação da Amazônia. Vocês já vão entender isso. Uma instituição que age de maneira diferente é o IBAMA, né? E o pessoal reclama muito, os garimpeiros, madeireiros reclamam muito, porque os bens deles, com frequência, são destruídos pelo IBAMA. Olha aí, ó, uma escavadeira pegando fogo. Que triste. Cara, olha. Essas são imagens assim que deveriam rodar o mundo e que, aí sim, opinião, deveriam trazer alegria, júbilo, doçura para todos os corações brasileiros, tá? Isso aí é uma máquina encarregada de destruir patrimônio público, né, sendo eliminada. Então, é basicamente um problema a menos, né? E aí você pensa assim, pô, por que botar fogo? Doa para alguém, leva para algum lugar, dá uma outra finalidade. Bicho, esse troço está no meio da Amazônia. Não é assim, tirar a máquina de lá e colocar para trabalhar, para abrir o metrô de São Paulo. Não é assim que funciona. O que vai se gastar para trazer para uma cidade enorme. E aí, o Anderson já tocou ali no ponto gastos. Vamos para frente aqui. Ó. Eu fiz uma busca rápida. Quanto custa uma escavadeira dessas? Varia. Vai lá de 400 a 700, 1 milhão de reais, se você procurar por aí, tá? Então aqui então as informações sobre as cotações das máquinas pesadas. Meteoro é informação. Por que eu estou mostrando o valor da escavadeira? Para você compreender, o pessoal fala assim, pô, o garimpo é uma atividade familiar, pessoal pobre. Não é bem assim, né? Você tem o garimpeiro que tem um avião, que tem aquela escavadeira, e ele emprega uma população que realmente está à deriva, que realmente passa necessidade na região norte do nosso Brasil. Não tem jeito, né? Até por isso, a gente precisa mencionar novamente essa manchete aqui, ó. Lula autorizando a Força Aérea Brasileira a abater aviões do garimpo ilegal em Roraima. De novo, o transporte desses equipamentos não é tão fácil, então o que tem que acontecer realmente é a destruição, a eliminação e, nos casos em que é possível, a apreensão, né? Tudo isso está acontecendo na Amazônia, eu já disse aqui, em função dos militares. E não é só em função do que os militares fizeram no presente, é em função do que os militares fizeram no passado, né? Presta atenção em como eram as coisas durante o período da ditadura militar. Aqui vencemos a floresta, o norte amazônico. Isso é uma edição da revista Manchete, extinta revista Manchete, né? De outubro de 70. 12 páginas coloridas, o que era assim um absoluto luxo para aquela época, tá? Dedicadas à conquista da floresta. Então, vocês percebam que nos anos 70, esses militares, eles estavam pensando com a cabeça dos bandeirantes, né? A Amazônia é um território em que a gente tem que entrar, tem que derrubar as árvores, o chamado Inferno Verde, para construir lá a nossa civilização. Eu tenho mais exemplos aqui da época. A Amazônia já era. Porra, esse é bom, hein? Olha lá. Ó. A Amazônia já era. Profético, né? Isso. Anúncio da Netumar, avisando que a Amazônia, a selva impenetrável, já era. E isso nos orgulha. A Amazônia já era, nos orgulha. Tem outros exemplos aqui? Vocês estão vendo que não era só o governo militar, né? A imprensa apoiava essa visão. Ó. Outra capa da manchete aí, ó. Tá vendo? Ó, um novo Brasil, estrada sendo aberta na Amazônia. Tem outros exemplos da época aqui, ó. O Inferno Verde. Não, essa expressão não saiu da minha cabeça, tá? Os militares falavam assim. O Inferno Verde, né? Precisa ser civilizado, precisa ser domesticado. Outro exemplo.
Olha lá, ó, chega de lendas, vamos faturar. Né? O que é lenda, gente? Você sabe o que é lenda aí? Lenda é cultura indígena. Lenda é cultura Yanomami. Entendeu? Chega de lenda, chega de indígena, vamos faturar. É isso aí. Então, essa era a visão dos militares no passado, essa continua sendo a visão dos militares no presente, e essa foi a visão implementada pelo governo do Bolsonaro, que é um governo militar, né? Rondônia, a luta contra a selva. É mole? Não é tão velho assim, gente. Olha lá, ó, janeiro de 1982, hein? A luta contra a selva. Tem mais? A pista para você encontrar a mina de ouro. Opa, esse é excelente. Sabe por quê? Porque esse aqui mostra para a gente o esforço do então Ministério do Interior para levar para os rincões da região norte do Brasil brasileiros de todas as partes desse país. Essa era a ideia deles. Vamos trazer gente para cá. Então eles levaram essas pessoas para lá, incentivaram essas pessoas, deram incentivo estatal para essas pessoas derrubarem árvore, garimpar, porque era assim que eles imaginavam que a Amazônia deveria ser tratada, né? E a vida seguiu. Só que aí virou o governo militar, chegou esse fiapinho de democracia que a gente tem, né? A percepção de que meio ambiente é uma coisa começa a reinar, essas pessoas ficam sem atividade econômica. E aí o crime organizado vai se apropriar dessas pessoas que estavam sem uma atividade econômica, que estavam sem um trabalho, que estavam sem um emprego. Vai se aproveitar da fragilidade dessas pessoas para fazer valer os seus planos. Então tá aí uma demonstração assim do que é a responsabilidade histórica dos militares pelo que tá acontecendo na Amazônia, né? Um breve acervo aqui que daqui a pouquinho eu pretendo acreditar, mas só depois de ouvir o Anderson. Tem uma responsabilidade histórica aí, ô Anderson. A gente fala tanto de dívida histórica. Porra, essa aí rendeu juro pra caramba, hein, cara? Porque isso foi ótimo você ter mostrado, porque às vezes as pessoas acham, quem não está no nosso campo, que é só uma perseguição boba ao militar, ao deputado de direita, não é porque eles têm um plano, um projeto de país. E o projeto de país deles é muito bem definido. Tanto é que a gente não pode esquecer do Ricardo Salles, por exemplo, né, Álvaro? Quando ele pega no meio do momento mais triste, que é pandêmico, que está todo mundo sofrendo desesperado, e fala, vamos passar boiada. Ali, assim, ele esperou um momento oportuno para tentar falar claramente o seguinte, voltamos a esse período da manchete aí. Olha, a gente vai abrir ali, porque ali é nosso, ali a gente faz o que a gente quer, e não só tira tudo, como a gente destrói, né? Porque a questão é só retirar, é a forma que eles deixam o local e as pessoas. E, infelizmente, ou felizmente, essa gente passou para cá, passou pelo Brasil também, para que a gente possa olhar, sabe, Álvaro? Eu acho que cabe também a gente fazer esse papel e ver esse papel do militarismo no Brasil. Esse papel de, eles vêm para defender fronteira, para defender a bandeira nacional, e daí fazem a criança querer. Aí querem aquelas escolas militares para a criança aprender coisas. E a gente está vendo aí as consequências. É isso que a gente está vendo. Imagine se prospera essa ideia de escola militarizada. O que a gente ia ter no futuro? Que tipo de mentalidade sendo oferecida para as crianças? Ia falar assim, ó, tá vendo o índio? Além deles servirem para a gente pôr fantasia no dia do índio, a gente também pode ir lá e acabar com tudo deles. É assim que eles iam falar para as crianças. E o respeito ao indígena ia ser só para a lenda, literalmente. Eu disse que acreditaria o acervo do qual nós nos valemos para mostrar o papel dos militares, nisso que a gente está vendo acontecer na região norte do Brasil, está aí na tela, ó, tá? A arqueologia do desastre. Há 50 anos, a ditadura promovia invasão predatória da Amazônia, marcada por rodovias, projetos megalômanos e propaganda ufanista, do Ricardo Cardim, publicado em 2020, lá na Folha de São Paulo. Fica aí então o crédito e a nossa recomendação para que você vá lá e dê uma checada nesse conteúdo aí na íntegra.